Um abraço pra você, Kelly, em Los Angeles. De tão longe, mas fã do canal assim mesmo. Abraços, gente boa brasileira. Peço a quem gostar das histórias deixar seu like ou comentário, pois o YouTube está boicotando o canal. Não sei qual o motivo, pois sigo suas diretrizes. Que não é postar nada pesado. Já tive reclamações de fãs do canal dizendo que alguns vídeos a história é fraca, mas aí onde está a questão? Se postar as histórias que realmente eu quero, o YouTube me bloqueia. Tenho que seguir suas normas, pois o YouTube que são os donos da plataforma, e aqui é está-se tornando cada vez mais uma plataforma de entretenimentos para idiotas. Aqui só quem tem vez e o Tirulipa Tiririca, Anderson Nunes e outras trupes que fazem macacadas. Nada contra os palhaços, mas é a realidade do YouTube e isso ninguém pode negar. Mais uma vez, nada contra os palhaços, mas deveria ser direitos iguais para todos. Gasto aqui em mídia em cada vídeo de 4 a 6 horas, não copio e colo como alguns pensam aqui no canal. Endogamia. A família mais consanguínea. Quão consanguíneas são os Whittakers? Essa história surgiu em 2020 e eu sabia que precisava abordá-la em meu canal. Como vocês sabem, já tratei de temas como endogamia e incesto, principalmente relacionados à realeza. No entanto, o vídeo de hoje será um pouco diferente. Os Whittaker, ou Whittakers, dependendo do sotaque, não são da realeza, mas podem ser mais consanguíneos do que os Habsburgos ou até mesmo os antigos egípcios. Neste vídeo, vamos analisar quão consanguínea é a família Whittaker. Qual é o grau de consanguinidade dos Whittakers? Essa será a pergunta principal do vídeo de hoje. Para responder a essa pergunta, dividiremos o vídeo em 2 sessões. A primeira sessão fornecerá o contexto da família Whittaker, desde suas origens até os dias atuais. Abordaremos os membros da família e alguns detalhes importantes a serem observados. A segunda sessão abordará a pergunta em si, utilizando as informações contextuais e um possível esquema genealógico ou árvore genealógica, para calcular o coeficiente de consanguinidade da família Whittaker. Basicamente, calcularemos o grau de consanguinidade de cada membro da família, identificando quem é o mais consanguíneo e qual é a média de consanguinidade de toda a família. Antes de prosseguir, vamos entender por que os Whittakers chamaram a atenção. Até 2004, a família levava uma vida relativamente obscura. Embora os moradores da região dos Apalaches, na Virgínia, soubessem dos problemas da família, não havia indicação nem conhecimento de que estivessem envolvidos em endogamia. Em 2004, Mark Laita tirou uma foto famosa de alguns membros da família Whittaker, Danny, Tim e Fred, irmãos da supostamente última geração da família. Nesse ano, Mark Laita percebeu que essa geração sofria os efeitos nocivos da endogamia. Tim, por exemplo, sofria de deformidades faciais e mentais. Não estou mencionando isso para criticá-lo, mas seu primo Ray, que não está incluído diretamente na árvore genealógica e será exibida posteriormente, era considerado membro da família Whittaker que sofria os efeitos nocivos da endogamia de forma mais intensa. Em 2020, quando Mark Laita visitou novamente a família, Ray, o suposto primo, não conseguiu se comunicar com ele e apenas apontava objetos dentro da residência da família Whittaker, emitindo grunhidos. Agora, vamos voltar ao ano de 1887 para entender por que Ray e Tim são vítimas da intensa endogamia. Nesse ano, os gêmeos idênticos Henry e John se casaram com 2 mulheres não relacionadas. Na época, nada parecia fora do comum, e a representação da árvore genealógica não indica nenhum problema. No entanto, se voltarmos algumas gerações, veremos que algo estava errado. John não se casou com uma pessoa não relacionada. Sua esposa Ada era sua prima de 1º grau, filha da tia de John. Isso pode parecer confuso, mas não se preocupe, as coisas vão piorar em breve. Ambos os gêmeos idênticos conseguiram ter filhos, incluindo um filho e uma filha. A filha, que era filha de John e Ada, infelizmente era o resultado de um casamento consanguíneo, pois seus pais eram primos de 1º grau. No entanto, os casamentos consanguíneos não pararam por aí.
Na verdade, enquanto John Jr. e Grace estavam crescendo, eles se apaixonaram um pelo outro. Mark Laita relata que o namoro deles foi não apenas incentivado pelos pais, apesar de serem primos de primeiro grau, mas também começou antes que Grace completasse 18 anos, já que ela deu à luz seu primeiro filho antes dessa idade. Isso aconteceu em 1937, e John e Grace se casaram em 1935, quando Grace tinha apenas 15 anos. O primeiro filho deles, chamado Aileen, foi o primeiro de 15 filhos nascidos de John e Grace. O próximo filho nasceu apenas 10 meses depois de Aileen, mas era doentio e viveu apenas alguns meses. Nos próximos 23 anos, o casal teve mais 13 filhos, muitos dos quais sofriam os efeitos nocivos da endogamia. A oitava criança, Mary, faleceu com 1 mês de idade devido a complicações causadas pela endogamia. Embora muitos de seus irmãos tenham sobrevivido, eles faleceram de ataques cardíacos ou complicações de doenças de longo prazo. Mark Laita comenta que a endogamia provavelmente foi a causa desses problemas de saúde. No entanto, os detalhes perturbadores não terminam aí. Tim, mostrado na imagem anterior, não é irmão de Fred ou Danny. Na verdade, ele é sobrinho deles, filho de sua irmã Lauren. Mark Laita não conseguiu descobrir definitivamente quem era o pai de Tim, mas mais adiante no vídeo, revelaremos algumas possibilidades perturbadoras. Dos 15 irmãos, Danny, conhecido como Rei, aparentemente foi o que mais sofreu com a endogamia. Beth, considerada a mais capaz, tornou-se a matriarca da família quando Mark Laita a visitou em 2020. Ao perguntar por que havia tantas anormalidades e deficiências na família, ela comentou que não tinha nada a ver com genética e que possivelmente poderia ser devido à mineração de carvão. Críticos afirmam que a família Whittaker, que vivia na Virgínia Ocidental, estava em um dos condados mais pobres dos Estados Unidos e que isso seria uma exploração. No entanto, os documentários de Mark Laita geraram uma campanha no GoFundMe para a família, permitindo que eles finalmente quebrassem o ciclo de pobreza. Usando a árvore genealógica, fica claro que a família sofre com os efeitos nocivos da endogamia causados por gerações sucessivas de casamentos consanguíneos. Ao contrário dos Habsburgos, que frequentemente praticavam casamentos entre primos, muitos dos filhos nascidos na família Whittaker apresentam efeitos negativos, físicos e mentais, da endogamia. Mas quão consanguínea é a família? Para isso, precisamos consultar uma equação simples conhecida como coeficiente de consanguinidade. Usando essa tabela, podemos calcular o grau de consanguinidade de cada membro da família Whittaker. Se presumirmos que os primeiros ancestrais tinham um coeficiente de consanguinidade de 0, podemos calcular com precisão os níveis de endogamia de todos os descendentes conhecidos. O primeiro caso de endogamia ocorreu com o casal John e Ada, cuja filha Grace foi produto de uma relação entre primos de primeiro grau. Isso significa que o coeficiente de consanguinidade de Grace é 0,125. Infelizmente para Grace, ela também se envolveu em um casamento consanguíneo com seu primo John, que provavelmente tinha um coeficiente de consanguinidade de 0, já que não encontramos sinais de endogamia em seus ancestrais. No entanto, devido a esse casamento entre primos de primeiro grau, o coeficiente de consanguinidade entre eles aumenta para 0,18, o que significa que seus filhos seriam mais consanguíneos do que Grace. Isso não é surpreendente, considerando as imagens que temos da geração dos Whittaker, com Ray e Fred como exemplos. Isso significa que todos os 15 filhos têm um coeficiente de consanguinidade de 0,18, já que são irmãos de 4 graus. Isso pode não parecer tão alto, mas tenha em mente que Carlos II da Espanha, infelizmente conhecido como uma das pessoas mais consanguíneas que já viveram, tinha um coeficiente de consanguinidade de 0,25. Ou seja, os Whittakers não estão muito distantes desse alto nível de endogamia. É provável que o alto grau de endogamia seja responsável pelas mortes prematuras de alguns dos irmãos Whittaker, como a Maury e Mary, na infância, bem como por alguns dos problemas de saúde a longo prazo de outros irmãos.
que faleceram de ataques cardíacos em seus 50 e 60 anos. No entanto, a história não acaba aqui. Lembra-se de Tim, o filho de um dos 15 irmãos consanguíneos, cujo pai é desconhecido? Se a mãe de Tim, Lauren, tivesse se casado com alguém não relacionado, o coeficiente de consanguinidade de Tim teria sido tão baixo quanto 0,08. Mas, olhando para a árvore genealógica, podemos dizer com segurança que isso é improvável. De fato, Tim parece estar sofrendo os efeitos da endogamia, tanto ou até mais intensamente do que seus supostos tios e tias. O que isso significa? Embora Lauren tenha tido Tim aos 33 anos, existe a possibilidade de que o pai biológico de Tim seja um parente próximo, como um primo, pois a cidade em que vivem tem apenas 800 habitantes, sendo quase 100 deles da linha da família Whittaker. No entanto, também existe a sombria possibilidade de algo mais, mas não elaborarei sobre isso, pois não há evidências diretas, nem mesmo rumores vindos de qualquer membro da família. Com isso dito, devemos concluir que a família Whittaker possui um coeficiente de consanguinidade, ou seja, um grau de endogamia, de 0,18, o que os coloca como uma das famílias mais consanguíneas a terem vivido na Terra. E é isso. Quais detalhes deste vídeo você achou surpreendentes? Deixe um like e um comentário abaixo. História 2. Quando eu tinha 18 anos, fui preso por vender identidades falsas na Dark Web. Eu era bastante cuidadoso para não deixar rastros, mas isso não importou. Até aquele momento, eu tinha vendido as IDs falsas por 3 anos sem nenhum problema, mas acabei ficando convencido e contei para a pessoa errada quem eu realmente era. Acontece que essa pessoa era um informante do FBI. Fui ameaçado com 7 anos de prisão e provavelmente teria cumprido a pena inteira se um benfeitor misterioso não tivesse aparecido. No final das contas, meu benfeitor era um bilionário chamado Luther Seck, e ele ofereceu os serviços de um excelente advogado se eu concordasse em trabalhar para ele quando saísse da prisão. Ele não me disse qual seria o trabalho, apenas disse que eu precisava concordar incondicionalmente antes que ele gastasse um centavo com a minha defesa. Eu estava desesperado, pois para um jovem de 18 anos, 7 anos de prisão pareciam uma sentença de morte. Além disso, todos os meus bens haviam sido confiscados pelo governo, então concordei com o acordo. Graças ao advogado contratado por Seck, eu só passei 2 anos na prisão. Mas agora, nessa situação, gostaria de ter mandado Seck se danar. Gostaria de ter cumprido os 7 anos completos. Porque, a menos que ocorra algum tipo de milagre, estou prestes a morrer uma morte muito dolorosa em breve. O Sr. Seck quer que você adquira uma escrava para ele. No começo, achei que o cara estava brincando e ri na cara dele. Ele era o braço direito de Seck, um cara grande e durão chamado Simon Hegg, e estávamos sentados em um Rolls-Royce Phantom, com ele no banco do motorista e eu no banco de trás. Eu mal tinha saído da prisão e isso já estava acontecendo. É claro que Seck não estava em lugar algum por perto, ele enviou seu capanga para me dar a mensagem. Eu estava na verdade admirando o interior luxuoso do carro quando Vretes disse isso. Uma escrava, respondi. Saia daqui. Hegg agarrou minha cabeça e a bateu no painel de madeira opulento do carro. Ele não bateu com muita força, mas tive a sensação de que era mais por medo de danificar o carro do que de danificar meu rosto. Jesus, eu disse, colocando as mãos na cabeça. Que underline, cara. O Sr. Seck quer que você adquira uma escrava. Uma garota, uma jovem garota, mas não muito jovem. De preferência branca, embora seja aceitável uma garota de origem do Oriente Médio ou hispânica, desde que seja uma beleza exótica. Ele não aceitará uma escrava negra, disse Vretes. Eu balancei a cabeça, havia tantas coisas erradas com o que ele acabará de dizer que eu não sabia por onde começar. Eu vendia IDs falsas, cara. Não faço ideia de como adquirir uma escrava na Dark Web. E mesmo se soubesse, não te ajudaria.
Você sabe o quão errado isso é. Vretes enfiou a mão em um bolso interno de seu terno de $2.000 e tirou um telefone. Ele deslizou e digitou com os polegares por alguns momentos antes de virar e me mostrar. Essa é sua irmãzinha, certo? Era ela. Ele tinha uma foto de Jenna com suas amigas na frente da escola. Ela estava no 2º ano. A plena implicação daquela foto caiu sobre mim como um martelo desabando de um andaime de construção. De repente, senti raiva, enjoo e desespero. Não era uma sensação boa. Ela é uma garota muito atraente, disse Vretes. Branca também. O Sr. Sec gosta delas assim. Você entende o que estou dizendo? Perguntei, com os ouvidos unindo. Ótimo, farei o que você queria, disse eu. Aquela foi a barganha. Vretes guardou o telefone. Agora vou te levar para onde você fará o trabalho, disse ele. O que você quer dizer? Perguntei. Quero ver meus pais e minha irmã. Não ainda, primeiro você trabalha. Você pode vê-los mais tarde, respondeu Vretes. E foi assim. Ele me levou para a propriedade de Sec, mas antes mesmo de chegar perto do local, me fez colocar uma venda nos olhos. Devemos ter ficado no carro por 1 hora depois disso. Ele me instalou em uma pequena casa na propriedade, a poucas centenas de metros da mansão, minha nova prisão. Havia um computador configurado com tudo do melhor. Eu estava trancado e sob guarda 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu disse a eles que levaria tempo, mas eles disseram que eu tinha 2 semanas para fazer isso. Foi uma corrida contra o tempo, mas consegui. Finalmente encontrei um site na Dark Web que era legítimo. Isso foi depois de passar por vários outros que eram iscas do FBI, golpes completos ou estranhos fingindo ser traficantes de pessoas para se satisfazerem. Mas mesmo depois de encontrar o site, não foi fácil. Tive que passar por uma série de etapas para descobrir qual das 5 garotas que eles tinham era certa para a SEC. Depois, houve a negociação de preço, a decisão de local, horário e método de troca, e sempre assegurando ao cara que eu só conhecia como Bodman 438 que éramos compradores legítimos. A garota não tinha um nome no site, era conhecida apenas como número 3. Ela era branca, de olhos verdes e cabelos loiros, e parecia aterrorizada em todas as fotos. Eu não conseguia deixar de pensar em Jenna o tempo todo que fazia isso, a garota até se parecia um pouco com minha irmãzinha. O tempo todo eu esperava que fosse tudo uma grande farsa e que não houvesse garota alguma. Pensei em fugir, mas sabia que não adiantaria. Eles sabiam onde minha família morava. Então, quando chegou o dia e embarquei no jato de Sec, estava doente de culpa. Não sabia o que o bilionário queria com a garota, mas sabia que não seria algo bom. E tudo o que aconteceria com ela aconteceria por minha culpa. Fiquei olhando pela janela durante a maior parte do voo para o Panamá, onde iríamos encontrar os vendedores. Mas, cerca de 2 horas depois da decolagem, Sec sentou-se na minha frente e começou a conversar. Quanto mais rápido você fizer as pazes com isso, melhor, ele disse. Para um bilionário, ele parecia desleixado. Estava usando um agasalho amarrotado bege e dourado, com chinelos. Eu imaginei que ele tivesse por volta dos 50 anos, mas ele não se comportava como tal. Seu cabelo estava bagunçado e eu podia ver algum tipo de molho do seu almoço secando no canto da boca. Você sabe para o que suas IDS falsas eram usadas? Perguntou Sec. Você tem ideia? Eu o ignorei, olhando as nuvens abaixo do jato. E se uma ID falsa que você vendeu ajudasse um jovem a conseguir bebida e ele dirigisse seu carro e matasse alguém? Perguntou Sec. E se uma das IDS ajudasse um assassino a fugir do país? E se fossem usadas para cometer fraudes em larga escala? Você já sabe que elas foram usadas para isso. Então desça do seu cavalo.
Você já teve um gostinho do que é preciso para ter sucesso e quer mais, não é? Eu ridicularizei e voltei a olhar pela janela. Você sabe o que é feito com as pessoas que não conseguem sentir empatia? Continuou Zack. É chamado psicopatia. Adivinha, garoto, nosso sistema econômico recompensa a psicopatia. Portanto, se você não consegue sentir naturalmente, precisa aprender, treiná-la em si mesmo. Você ficará melhor, acredite em mim. Eu zombei e olhei de volta para a janela. Você sabe para onde suas IDs falsas eram usadas? Perguntou Zack. Você tem alguma ideia? Seus comentários atraíram a atenção dos 3 seguranças do avião. Zack riu. Cuidado agora, disse ele. É melhor você assistir o que diz para mim, senão vou marcar um encontro com sua irmã Jenna. Eu me joguei nele, mas Vrete segurou minha cabeça e a bateu no chão. Os outros 2 seguranças, Pollard e Yuri, se revezaram me chutando até que Zack finalmente se cansou de rir e ordenou que parassem. Eu me levantei do chão, machucado e sangrando, e fiquei em silêncio pelo resto da viagem. Quando pousamos, a entrega foi surpreendentemente fácil. Estávamos em um aeroporto privado e os traficantes estavam lá esperando por nós, estacionados a uma boa distância. Eu queria ficar no avião, mas Zack não me deixou, então desci com todos os outros. Os traficantes tiraram a garota de dentro de sua SUV e nos permitiram vê-la. A maioria deles estava usando máscaras, mas pude ver pela cor da pele que eram uma mistura de raças, negros, brancos e morenos, pelo que pude perceber. Em seguida, eles enviaram um homem, um asiático que era o único que não estava usando máscara, para nos fornecer as informações da conta bancária. Zack iniciou a transferência. Quando o asiático estava satisfeito, ele fez um sinal para seu povo e um homem trouxe a garota, que estava usando um vestido branco e rosa e parecia dopada. Ela se deixou ser conduzida sem protesto. Carregamos a garota para o jato novamente, especificamente para o quarto particular de Zack, e colocamos um guarda do lado de fora da porta. Embora Zack olhasse na direção do quarto durante a maior parte do voo, não me surpreendeu que ele não fosse lá. Eu tinha ouvido bastante fofoca pela propriedade sobre como ele queria que tudo fosse perfeito, ele tinha tudo planejado. Canalha. Durante todo o voo, pensei em matar Zack. Não havia dúvida de que eu morreria no processo, mas talvez valesse a pena. Não libertar a garota, mas seria alguma coisa. Aliviaria minha consciência, se nada mais. Quando chegamos de volta à propriedade, decidi que faria isso. Se não tentasse, nunca mais conseguiria me olhar no espelho. Então, quando Pollard me acompanhou de volta para minha pequena casa, minha prisão, coloquei meu plano ruim em ação. Não havia facas na minha casa e nem objetos pesados que eu pudesse usar como armas, então tive que ser criativo. Bati na parte interna da porta da frente e chamei por Pollard. Eles me mantinham trancado lá dentro e gritei que os traficantes haviam me contatado. Eles disseram que a Interpol está atrás deles e que sabem quem somos, gritei. Pollard destrancou e abriu a porta assim que fiz isso. E assim que ele fez, levantei uma lata de spray de cozinha na minha mão direita e a borrifei em seus olhos enquanto ele tropeçava para trás, com os olhos fechados. Joguei a lata no chão e me lancei contra ele com meu cinto nas mãos. Enrolei o cinto em volta do pescoço dele e me movi para suas costas, apertando. Segurei a ponta do cinto enquanto Pollard, que pesava pelo menos 50 quilos a mais que eu, me jogava por aí. Ele me jogou contra a frente da casa e até se jogou em cima de mim na grama do quintal. E embora eu tivesse certeza de que ele quebraria minha coluna, continuei segurando até que ele parasse de se mover. Continuei segurando um pouco mais para ter certeza de que ele estava morto. Embora ele estivesse carregando uma arma, eu sabia que seria barulhento demais. Vretes e Yuli não eram os únicos seguranças restantes na propriedade.
Havia pelo menos meia dúzia deles, então peguei a faca dobrável que Pollard sempre carregava no bolso e segui em direção à mansão. Mas, ao chegar ao prédio, não vi ninguém guardando as portas. Embora parecesse estranho, não diminuiu minha velocidade. Entrei pela entrada de serviço que estava destrancada e segui em direção ao quarto de Sec, que ficava no último andar. Ainda assim, não vi nenhum segurança. Sabia que o resto da equipe normal da casa já teria ido embora. Restariam apenas os mais leais súditos na casa, mas eu não vi ninguém, não ouvi ninguém. Talvez ele tenha mandado todos para casa, pensei, mas aquilo não parecia provável. Finalmente cheguei ao quarto de Sec. A porta estava entreaberta e, ao me aproximar, olhei pelo espaço estreito e para dentro do quarto. Lá dentro, vi Sec e a garota em pé perto da cama. A garota estava de costas para mim e Sec estava olhando para ela, já que era mais alto. Eu podia ver seu rosto, ainda que ele estivesse de cuecas. Mas havia algo errado em seu rosto. Ele olhava para a garota com uma expressão de surpresa. E foi quando o sangue respingou no chão entre os pés deles. Não era apenas um pouco de sangue, era como se alguém tivesse jogado um copo grande de sangue. De repente, percebi que o que eu pensava o tempo todo estava errado. Isso não era apenas uma coisa sexual para Sec, pelo menos não apenas isso. Ele estava matando a garota que trouxe para cá. Chega, gritei, empurrando a porta e entrando no quarto. A cabeça da garota virou na minha direção, congelando-me no lugar. Havia um pedaço de pele rasgado pendurado em seu rosto, arrancado do meio de sua testa até o olho esquerdo, mas não havia sangue e ossos embaixo. Em vez disso, a fenda revelava o prateado opaco e branco de maquinaria e cabos de fibra ótica. Uma luz vermelha brilhava no meio de seu olho esquerdo danificado. O que eu não tinha percebido antes no resto do quarto agora se tornou visível. Os seguranças estavam espalhados pelo quarto, mas eles não estavam mais vivos. Vretes estava entre eles, com a cabeça virada para trás. Eles haviam sido brutalmente eliminados por essa garota que não era uma garota de verdade, e ela os deixou por último. O bilionário caiu no chão, a expressão de surpresa ainda em seu rosto. Embora ele ainda estivesse de cuecas, faltava uma rasgo em sua virilha, revelando apenas uma ferida onde seus genitais deveriam estar. Conforme o robô se virava na minha direção, ela jogou para o lado o que havia arrancado de Sec, enviando-o espirrando em uma parede próxima. Seus braços na frente do vestido estavam cobertos de sangue. Eu simplesmente não conseguia ver nenhum dele quando ela estava de costas para mim. Seus olhos estavam fixos em mim e então ela começou a se aproximar. Corri pelo corredor, virei uma esquina e entrei em um quarto, onde me enfiei em um armário. E é aqui que estou. Eu consigo ouvir o robô do lado de fora. Ela acabou de chegar à porta do armário e ela quer me matar pela minha participação em adquiri-la. Tudo faz sentido agora. O grupo de traficantes de pessoas é na verdade um grupo que luta contra o tráfico humano. Eu acho que seria meio brilhante se eu não estivesse prestes a ser morto pelo robô assassino. Arrependimentos passam pela minha cabeça. Gostaria de ter mandado Sec se danar. Gostaria de ter cumprido os 7 anos completos na prisão. Porque, a menos que aconteça algum tipo de milagre, estou prestes a morrer uma morte muito dolorosa em breve. Escorrego para o chão, abandonando a faca que peguei de Pollard, e abraço meus joelhos enquanto a maçaneta da porta vira e a porta se abre. O robô com o rosto rasgado e o braço coberto de sangue entra. Eu fecho os olhos e espero pela morte. Mas nada acontece. Depois de um momento, abro os olhos e olho para cima. O robô está estendendo uma mão para mim. Sua boca se abre e uma voz masculina sai de dentro. É melhor você sair daqui, garoto, diz o homem, como se estivesse falando em um alto-falante de telefone. Ele tem um leve sotaque hispânico. Você não vai me matar? Pergunto. Sabemos tudo sobre você, diz a voz do homem.
Sabemos que Zack te forçou a isso. Você nunca quis fazer isso, nunca. Vá para casa, garoto. E é exatamente o que faço. Obrigado por ouvir. Se você gostou dessas histórias, certifique-se de se inscrever.